chuchus! Tudo bem com vocês? Oi, Naíris! Estamos aqui para mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. E vamos desenvolvendo as nossas aulas na plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube e aqui na TV Educação. Lembrando que na plataforma Gonçalves Dias você pode assistir esta e outras aulas quantas vezes você quiser, tá certo? Vamos falar hoje da conjunção no texto. Nós já trabalhamos a preposição, né? Vimos que, mesmo sendo preposição, vou me reportar rapidinho, ela pode estabelecer uma relação de modo, e aí você tem que observar o contexto. Aí, agora, você vai tirar dúvidas, porque a conjunção pode também, assim como a preposição, ter uma relação de subordinação, tá bom? E a classificação de subordinação e coordenação é específico da conjunção, mas você vê uma relação de dependência também na preposição, tá? Então é importante aí a gente fazer essas observações para você não ficar confundido nem confundida. Bom, conjunção, o nome está dizendo é conjunção, já sabe que vai juntar, né? Para que servem as conjunções e a classificação das conjunções, tá bom? Vamos começar fazendo uma leitura de um poema. Eu particularmente gosto muito de poema. Acompanhe aí na sua tela. Leia esses versos de Carlos Drummond de Andrade. Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Bom, é um poema bem reflexivo, né? A pena é, no caso para nós hoje, a caneta, né? O lápis, que o autor, né? O eu lírico, na verdade, estava pensando em escrever. Vou voltar aqui o slide, tá? Eu destaquei aqui a palavra no entanto, aliás, a expressão, né, formada por 2 palavras. Ele diz, ó, gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. Às vezes, você quer escrever alguma coisa, até uma produção textual, aí a ideia não vem. Professor, deu um branco, a gente usa esse argumento. É mais ou menos isso que o eu lírico retrata aqui. No entanto, esse no entanto aí, ele dá uma ideia de quê? Né? Primeiramente, eu vou ligar esses 2 primeiros versos, né, a ideia desses 2 primeiros versos, para os versos seguintes, com essa palavrinha aqui, com essa expressão, no entanto. Bom, eu gastei 1 hora pensando um verso, mas no entanto, quer dizer, em contrapartida, quer dizer, adversativamente, esse verso que eu tanto quero escrever está dentro de mim, é inquieto dentro, né, pensamento, dentro da pessoa. Ele está cá, né? Cá é um advérbio de lugar, onde? Dentro do eu lírico. Aí ele diz assim, ó, e não quer sair. Eu destaquei também uma palavra que vai ligar a ideia, né? A ideia expressa nos versos, tá bom? Mas, ou seja, entretanto, né? Por outro lado, a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Você sabe que poesia e poema, né, são palavras parecidas, já temos aula, você pode procurar na plataforma Gonçalves Dias a diferença entre poema e poesia. E o autor mostra, né? A poesia, né, apesar de eu não conseguir escrever o verso ainda, que está dentro de mim, a poesia inunda minha vida inteira. Né? Linguagem figurada, linguagem bem subjetiva. Mas o objetivo aqui é que você entenda que essas palavras em destaque fazem, né, a ligação das ideias expressas nas orações. Tá certo? Então, esse, no entanto, que eu frisei, mesmo separada pelo ponto final, vai ligar, né, no sentido a uma ideia expressa numa frase anterior, que é justamente uma ideia contrária, uma ideia oposta. Então, no entanto, ele está cá dentro, né? Ele quem? O verso. Inquieto, vivo, mas a poesia deste momento. Então, gente, são palavras, né, e expressões que vão ligar as ideias expressas pelo eu lírico, ideias expressas por nós no dia a dia. Se fala uma coisa, se estabelece uma
uma ideia dentro de um contexto frasal, né, dentro de uma oração, e em seguida vem uma outra oração com uma ideia oposta. Exemplo, claro, típico. É, fui ao cinema ontem, mas não assisti ao filme. Olha só, quando você vai ao cinema, o objetivo não é assistir a um filme? Sim. Quando você diz não assistir a um filme, você liga essas duas ideias. Fui ao cinema, não assisti a um filme, dentro de um contexto oracional, né, dentro de um período composto, são duas orações, onde a ideia ligada pela conjunção mas, né, já deu para perceber que mas, que no entanto, e são conjunções, porque ligam, só que essa ideia entre as orações são contrárias, assim como aqui no poema de Carlos Drummond de Andrade, tá bom? E a palavra ir, nesse caso, ela vai exprimir acréscimo, certo? Liga o sexto verso ao quinto. Vamos voltar para nós percebermos isso? Ó, isso aqui é o sexto verso. 1, 2, 3, 4. Né? Aqui eu tenho 4 versos. Qual é o quinto? Ele está cá dentro. Sexto verso. E não quer sair. Quem não quer sair? O verso. A inspiração para escrever. Não quer sair de jeito nenhum. Quando eu digo ir, eu estou ligando a ideia expressa neste verso anterior ao atual. Tá? Vou novamente passar o slide. A palavra mas, que eu já deixei bem claro aqui com o exemplo do cinema, funciona como um elemento de ligação, tá? Entre a última oração, lá, e o sexto verso, indicando uma ideia contrária. Então, aqui nós sabemos que esses elementos que ligam orações e também palavras vão se chamar conjunção. Qual é a diferença entre a conjunção e a preposição? A preposição vai ligar as palavras, as conjunções vão ligar palavras dentro de uma oração, termos de mesma função sintática, tá certo? E orações. Para estabelecer essa união, essa conexão de ideias, sendo elas afins ou contrárias. Você pode juntar num texto ideias contrárias? Sim. Quem estabelece isso? As conjunções que expressam essas ideias contrárias, que são as conjunções adversativas. Como eu dei o exemplo, fui ao cinema, não assisti ao filme. Então, eu tenho ideias contrárias. Por quê? Porque quando você vai ao cinema, a ideia é assistir a um filme. Quando você vai, por exemplo, eu vou a uma loja, a ideia inicial, fazer uma compra. E às vezes você não faz. Então, são ideias contrárias dentro de um contexto oracional que você vai usar principalmente na hora de produzir o texto. A conjunção e a preposição são elementos coesivos, elementos que ligam, tá? As palavras, no caso das preposições, as conjunções, no caso das orações. Fazem esse papel aí para deixar o nosso texto inteligível, o nosso texto dentro de um contexto, o nosso texto coerente. O que faz o nosso texto coerente? As ideias selecionadas de forma harmônica. O que faz o nosso texto coeso? O uso correto das preposições e das conjunções na hora de fazer essa ligação, ok? Quando eu digo isso, coeso, por exemplo, eu digo casa de a casa do bolo, a casa da a casa da peixada. Então eu não posso dizer a casa a peixada, ou então, que é preposição também, a casa para peixada num contexto, quando a gente vê, por exemplo, o nome de estabelecimento. Deu para entender? Então, quando eu digo usar corretamente, é isso. Se a relação é de posse, eu não vou poder usar uma preposição que vai estabelecer uma relação de instrumento. É nesse sentido. Então, aqui o conceito, conjunção é uma das classes de palavras, né? Nós temos 10, que tem o poder de habitar uma oração inteira, né? No caso de habilitar, né? De deixar
preparada, de deixar especificada, né? Eu falei habitar, habitar na veia, habilitar. Gente, é porque às vezes, embora não tenha nenhum sentido, a gente dá uma virada aqui, a luz encandeia um pouco. Aí a gente, habitar, por que eu escrevi isso? Habilitar, tá bom? Uma oração inteira, né? Você constrói uma oração e ela fica habilitada, tá? No interior de um enunciado, onde a função sintática que poderia ser desempenhada apenas por uma palavra. O que é a função sintática? É a função de uma classe gramatical dentro de um texto. Pode ser um substantivo, pode ser um sujeito, pode ser um atributo, aí o substantivo passa a ter função de adjetivo. Então, essas trocas que há necessariamente dentro do texto faz esse enriquecimento na hora de escrever. E isso se dá, né, com muita leitura, com muito preparo, com muito exercício na fala e na escrita. Então, você que se prepara para um concurso público, se prepara para um vestibular, saiba. Principalmente quem também se prepara para uma vaga de emprego. As maiores reprovações na hora de uma entrevista, na hora de uma prova, no caso de um emprego, são as intercorrências na língua portuguesa. Você que trabalha com público, você precisa ter um bom argumento na hora de convencer para vender um produto, você que é palestrante, você que tem assim uma atividade onde você lida com pessoas, você tem que articular bem as suas ideias. Isso se dá na habilitação, né, no caso das orações, na hora de você construir aí o seu raciocínio, o seu discurso daquilo que você pretende desenvolver, principalmente no seu trabalho, tá bom? Então, além disso, além da propriedade de ligar as orações sintaticamente, independentes, ou termos semelhantes em um mesmo enunciado, a conjunção faz com que essa ligação seja estabelecida de forma harmônica, de forma, como eu vou dizer, lógica. Tá? Harmonizar as ideias dentro de uma produção textual é uma habilidade que nós adquirimos, como eu já falei, com leitura, com o estudo de um código, né? de uma série de regras que constituem a gramática normativa da língua portuguesa. Por isso nós temos tantas aulas de língua portuguesa. Por isso que a grade curricular de língua portuguesa é tão extensa. É muita coisa para você aprender. Eu confesso, é complexo mesmo. Bom, para que servem as conjunções? Nós já sabemos que nós construímos textos oral ou escrito, né? Textos orais, textos escritos. Isso aí nós fazemos o tempo todo. Então, quando eu articulo bem as minhas ideias, é claro que eu estou trabalhando o meu desenvolvimento como ser humano. Quanto mais eu exercito, melhor, né? Quanto mais eu treino, melhor eu serei naquilo que eu me proponho a fazer. Isso vai trabalhar a minha comunicação e, consequentemente, o meu relacionamento interpessoal, o meu relacionamento com as pessoas. Então, gente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que essa educação que nós temos é para a vida. Estou falando de educação acadêmica mesmo, de estudo. Então, a gente tem aqui a língua portuguesa como um instrumento, como um elemento fundante na nossa construção de conhecimento. Porque se eu não consigo fazer uma leitura compreensiva e interpretativa, eu serei uma pessoa limitada na hora de expor as minhas ideias. Então, as conjunções servem para o desenvolvimento do ser humano nessa construção de textos, sejam esses textos orais ou escritos. As conjunções vão me ajudar nesse processo de comunicação e expressão. Eu vou me comunicar, eu vou me expressar, eu vou dizer aquilo que eu penso, eu vou articular as minhas ideias, eu vou defender um posicionamento. Então, as conjunções entram aí nessa relação de ideias, tá? É assim que a gente estuda. E, claro, esse desenvolvimento do ser humano vem para o campo científico, né? A ciência, principalmente nesses últimos dias, nunca se falou tanto em ciência em função do meio, em função de coisas que nós estamos vivendo. Cultura,
tá? O meio cultural, o meio social e, claro, o tecnológico. Então, a gente tem aí as conjunções presentes em nossa vida, de forma técnica, de forma profissional, de forma também, vamos dizer informal, certo? Agora, elas também servem para uma complexidade crescente. Né? Como eu disse, para eu escrever bem, eu preciso ler bastante. Complexidade crescente do mundo e, claro, das ideias. A linguagem verbal também vai se desenvolver e criar mecanismos específicos para estabelecer relações entre as ideias. Onde nós podemos exercitar muito isso? Rede social. Rede social faz parte da nossa vida. Um comentário, uma declaração de pessoas, né, de figuras públicas, tem repercutido às vezes de forma positiva e também de forma negativa, e isso faz com que as pessoas se expressem também publicamente, fazendo seus comentários. Então, quando eu me disponho a fazer um comentário, por exemplo, numa rede social, eu estou falando aqui de um exemplo, onde eu tenho como usar as conjunções, essa complexidade vai crescendo, tá certo? Conjunção nas perspectivas. Sintática, morfológica e semântica. Aí é que eu tenho a função da palavra no texto, a questão da própria classe gramatical e o significado que ela vai apresentar. Né? Então, para que servem as conjunções? Sintaticamente falando, elas conquistaram o campeonato, né? As jogadoras estão comemorando, pois elas conquistaram o campeonato. Então, aqui eu já tenho uma conjunção fazendo aqui essa ligação de ideias. Isso é do ponto de vista sintático. Aí eu tenho, enunciado independente, elas conquistaram o campeonato. Eu tenho sujeito, eu tenho predicado, todo mundo entende. As jogadoras estão comemorando, aí eu digo, elas estão comemorando. Aí você vai dizer assim, mas por quê? Tem algo a complementar nesse enunciado? Tem. Porque, pois elas conquistaram o campeonato. Então, eu tenho aqui a causa da comemoração, certo? Aí eu digo assim, morfologicamente falando, a conjunção constitui o morfema, né? Ou morfemas gramaticais. E não sofrem flexão. Então, são palavras que não variam, né? São invariáveis. Eu não posso dizer, no entantos, eu não posso dizer mases, né? Eu não posso pluralizar essas palavras porque elas são invariáveis. Tá bom? E essa classe de palavra também pode ser dividida, eu já falei, subordinativa, quando existe uma dependência. Quando eu digo assim, vou voltar aqui o slide. Voltando aqui, as jogadoras estão comemorando. Elas conquistaram um campeonato. Então, aqui, quando eu digo elas conquistaram um campeonato, por quê que elas estão comemorando? Aí eu já tenho uma ideia que vai complementar a outra. Quando eu jogo primeiro uma ideia e não digo mais nada, fica faltando alguma coisa, então eu preciso de uma outra ideia. E essa ideia vem subordinada à primeira, tá? Então, nesse caso, é subordinativa. E coordenativa só mesmo quando há as ideias são completas, então não existe uma dependência para o entendimento. Então, com o desenvolvimento do ser humano, nosso desenvolvimento, nos mais diferentes campos que nós já falamos, científico, social, cultural, tecnológico, as formas de comunicação têm variado. As formas de comunicação têm se complementado, as formas de comunicação têm entrado também num grau de complexidade, porque a gente tem que acompanhar essa evolução, tá? Então, o que é uma oração? É uma unidade linguística que se encontra obrigatoriamente um verbo. Então, para ser oração, tem que ter um verbo ou uma locução verbal. Então, eu digo assim, ela esperou pela amiga durante a tarde toda. O cachorro fugiu de casa, o cachorro voltou no dia seguinte. Aí eu tenho aqui, eu posso dizer assim, o cachorro fugiu de casa e voltou na manhã seguinte, ou o cachorro fugiu de casa, mas voltou na manhã seguinte, ou eu não posso colocar conjunção nenhuma e ter também um entendimento. E para finalizar, poema de novo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Eu coloquei os olhos aqui já no contexto, né? Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Mas, aqui eu já tenho uma contrariedade, né? O se é uma condição.
Essa dor da vida que devora a ânsia da glória dolorida, afã, a dor no peito emudecera, ao menos se eu morresse amanhã. Se vai funcionar como uma condição, pode ser que aconteça ou não, e o mais vai estabelecer uma ideia de contrariedade e eu, claro, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Compliquei?